Graça e paz. Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Apocalipse 2, versículo 1, diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Pai Santo, nós te bendizemos nessa hora, queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado pelo caminhar diário, desde o dia em que te encontramos, ou que fomos encontrados pelo Senhor. Obrigado por segurar firme em nossas mãos, nos ajudar a cada dia a vencer cada dificuldade. Obrigado, Senhor, por participar das nossas vitórias. Obrigado, Senhor, pela vida de cada igreja na terra, por cada irmão. E obrigado por essa oportunidade que nós temos, mais uma vez, de cultuar ao teu santo nome. Tu és santo, tu és fiel. Usa a minha vida nessa hora, Senhor, nessa breve palavra, que a gente seja edificado, transformado, mudado em uma pessoa melhor. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fazendo traçando um panorama histórico da igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso foi construída, nasceu numa das viagens missionárias de Paulo, ali por volta de 50 depois de Cristo, mais ou menos isso. A epístola aos Efésios foi escrita em 62 depois de Cristo, 12 anos depois da igreja aparecer. E a carta à igreja de Éfeso do Apocalipse foi escrito em 95 depois de Cristo. Uma igreja de 45 anos. A igreja de Éfeso, que nasce lá na viagem missionária de Paulo, é uma igreja localizada na cidade de Éfeso, a igreja aos Efésios, que tinha lá todo tipo de coisa, parecia um tipo de Brasil, cheio de idolatria, cheio de prostituição, cheio de todo tipo de coisas ruins. Era a cidade de Éfeso. E lá aparece o apóstolo e muitos irmãos pregando o evangelho, e a igreja nasce com toda a força. Nasce com uma fé extraordinária. Quando Paulo escreve a epístola aos Efésios, em 62 depois de Cristo, estava preso. E foi necessário escrever para resolver problemas que a igreja já estava passando, com 12 anos de existência. E agora vem o apóstolo João,
e escreve no ano 95, uma igreja aí dos seus 45 anos. O tema da minha mensagem é: aonde o seu cristianismo está te levando? Para onde o seu cristianismo está te levando? Se você lê a epístola aqui, a carta que João escreveu, ele começa assim: escreve ao anjo da igreja, ao pastor lá. Manda essa carta lá para o pastor da igreja lá. Ele vai ler lá para as ovelhas. Que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra, na sua direita, as 7 estrelas, 7 igrejas, que anda no meio dos 7 castiçais. No meio das 7 igrejas ele anda. A igreja pode estar do jeito que tiver. A igreja de Jesus pode estar do jeito que tiver, fria, caindo aos pedaços. Mas é de Jesus e ele anda no meio dela. Se tiver que corrigir, fechar, fazer o que tiver que ser feito, ele vai fazer, porque a igreja é dele, é o corpo dele. Ele nunca vai ficar fora dessa igreja. Aí ele começa, verso 2. Eu sei as tuas obras. Igreja de Éfeso, Igreja Batista do Parque América. E aqui, claro que a mensagem é coletiva, mas é individual também. Eu sei as tuas obras, Nilo. Eu sei as tuas obras, Francisco. Eu sei as tuas obras, Dirceu, Dorival, Célia, Honorina. Eu sei as tuas obras. Eu não preciso saber, conhecer. Eu sei as tuas obras. O teu trabalho. Eu sei o que você tem feito para mim. Eu sei o teu trabalho. Eu sei o quanto você se dedica para mim. Eu sei o teu trabalho. Não precisa contar para ninguém. Eu sei também a paciência que você tem. A tua paciência. Eu sei a tua paciência. Que não pode sofrer os maus. O que é isso aqui? Não pode sofrer os maus? Uma frase parece meio sem nexo. Que maus são esses? Eu sei que você não pode sofrer certos males. Um crente verdadeiro, selado pelo Espírito Santo, não pode ser mais morada de demônio, irmão. Certos males não podem mais tocar em certos crentes. Certos males não podem mais fazer parte da nossa vida. E nós não podemos sofrer esses maus por causa da presença de Jesus. Eu sei que não pode sofrer os maus. Olha só o que havia nessa igreja. Você colocou à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. Uma igreja que conseguia ter critério para escolher sua liderança. Uma igreja afinada espiritualmente, que tinha capacidade de ver quem era líder e quem não era de verdade. De entender quem era um apóstolo e quem não era. A ponto de falar, esse não é apóstolo de Jesus. Uma igreja afinada com a palavra. Verso 3. Existe uma outra tradução antiga que diz assim: sofreste pelo meu nome. Você sofre porque é crente. Essa igreja sofria por ser uma igreja que servia a Jesus. Sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e vocês não se cansaram. Vocês não se cansam de mim.
não se cansam de me servir, não se cansam da minha palavra, não se cansam de me adorar. Não te cansaste. Se a epístola terminasse no versículo 3, a gente ia falar assim: essa é a igreja. Essa igreja aqui, quero fazer parte dessa igreja aqui. Essa é uma igreja que dá alegria para Jesus, que só dá alegria para Deus. Aí então vem o versículo 4, que é meio enigmático aqui nessa carta. Vamos aqui olhar para o que eu falei no início da minha mensagem. Essa epístola está sendo falado a crentes de 45 anos de fé. 45 anos de fé. Aonde o cristianismo da igreja de Éfeso levou eles? Aonde o nosso cristianismo está nos levando? No verso 4, Jesus fala: eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aí a gente vai ter que pensar melhor. O que está acontecendo? Uma igreja que não cansa, uma igreja que tem paciência, uma igreja que prova a liderança, uma igreja que não cansa de servir a Deus, uma igreja que está no todo culto, eu estou aqui, eu estou na oração, eu faço parte da liderança, eu tenho cargo na igreja, eu participo das obras missionárias, eu tenho dons espirituais, eu profetizo, eu falo em línguas, eu faço parte do louvor, eu sou o maior dizimista da igreja. Eu estou daquele jeito, olhando assim para mim, se alguém olhar para mim, isso é um crente de verdade, isso é um crente canela de fogo. Aí vem Jesus, o dono da igreja. O dono da igreja. Não é um pastor que está falando, é o dono da igreja. Só que, Nilo, não estou gostando nada da sua vida. Estou gostando nada. Não estou gostando nada de tudo isso aí. Você pega todos esses versículos anteriores aí, mas eu quero falar uma coisa para você. Você deixou o teu primeiro amor. Sabe o que isso aqui é? Essa carta aqui? Sabe o que significa isso? Gente que está na igreja funcionando no automático. Já viu isso? Está no automático. Ele decorou os hinos. Ele já leu a Bíblia 300 mil vezes. Você fala de um texto, está ali. Você fala, está ali. Ele cita 40 versículos decorados. Está em tudo, mas o interior de verdade, a motivação verdadeira desse crente não é Jesus. Consegue enganar, consegue maquiar, consegue cantar, consegue levantar as mãos, consegue participar da ceia, participou do batismo, consegue participar de tudo aqui. Mas Jesus precisa chegar em você. Você precisa ouvir de Jesus. Tudo isso é fora do primeiro amor. Tudo isso você aprendeu tudo. Em tudo, irmãos, em tudo o ser humano é ensinável. A gente consegue aprender tudo, basicamente. E os seres humanos, a gente consegue enganar os seres humanos. A gente consegue. É necessário uma ação do Espírito para nos convencer de certas coisas. Nenhum homem falando, ainda que cheio do Espírito Santo, não consegue mudar você. Não consegue tirar você desse automático que você entrou. A igreja de Éfeso, nos seus 45 anos de existência, viu milagres, viu sinais, viu os apóstolos, viu coisas extraordinárias acontecer. E a igreja, o cristianismo de Éfeso, levou eles para um ponto de automático.
E aí Jesus vem no próximo verso e fala para eles. Verso 5. Houve algum momento na minha caminhada e na sua caminhada que, como diz o mineiro, o trem desandou. Algum momento da nossa vida com Deus que a coisa desandou, degringolou. A ponto de Jesus falar no versículo 5. Igreja de Éfeso, lembra-te, pois, de onde caíste. Jesus chega nessa igreja e fala assim, olha, apesar dos 3 versículos iniciais, vocês estão caídos. Vocês estão caídos. Vocês não estão de pé. Não é mais a igreja de Éfeso do ano 50. Não é mais a igreja de Éfeso do ano 62, que vocês receberam a epístola. Não é mais essa igreja. Vocês são outra igreja agora. Onde o cristianismo de vocês levou. A vida que vocês estão levando agora, onde vocês chegaram. Vocês deveriam agora estar voando, cheios do Espírito Santo, fazendo outras coisas. Mas agora vocês estão caídos, a ponto de eu ter que vir aqui escrever uma carta para falar com vocês, porque vocês não escutam mais ninguém. Não tem ninguém aqui que é capaz de vir falar com vocês. Posso mandar Elias, Noé, posso mandar o Jeremias aqui, vocês não escutam ninguém mais. Lembra-te onde vocês caíram. Houve um momento na vida de vocês que vocês saíram daquele nível e estão para baixo agora. Arrepende-te. Se eu fosse mudar essa frase, pratica as primeiras obras, eu colocaria uma frase assim, volta a praticar. Volta a praticar aquilo que vocês aprenderam no ano 50, no ano 62. Quem aqui se converteu na década de 90? Década de 90? Década de 80? Quem é de 80 aqui? Quem aqui se converteu na década de 60? 60? Pastor do céu. Tem alguém aqui que se converteu na década de 50? Não, né? Vocês lembram como eram as igrejas na década de 60, pastor? 60, 70, 80. O povo tinha mais temor, irmãos. Eu acho que Jesus está falando hoje comigo também, e com todos nós. Lembra-te de onde você caiu, arrepende-te, volta às primeiras obras. Jesus, como dono da igreja, poderia falar assim, tem alguns profetas meio malucos, que falam assim, cuidado que vai cair labareda de fogo na sua cabeça, você vai para o inferno. Hein? Não quero entrar para esse ponto da conversa. Eu prefiro seguir as palavras de Jesus. Lembra-te que você caiu, arrepende-te, volta lá para as primeiras obras, para o início. Lembra como você era lá no início da sua fé, irmão? Lembra? Uma palavra simples já fazia você chorar. Você já chorava, você já se ajoelhava de medo, de temor. E agora? Passou 20, 30 anos, alguns já se acham que são mestres, donos de tudo, sabe, são inquestionáveis, né? Se julgam no dever, no direito de estar desprezando os irmãos que nada sabem. Alguns se tornaram insuportáveis, crentes insuportáveis, não dá para conversar mais. Sabe, outros se tornaram muito mimizentos. Não pode falar mais nada agora. Não pode levar uma palavra, já estão todos dodóizinhos. Aonde o nosso cristianismo está nos levando, irmão querido? Com 45 anos de fé, ele já teria feito muita coisa para Deus. Não seria mais necessário um pastor chegar em você, estar corrigindo você para você vir para culto, participar de culto de oração, participar de escola bíblica,
Aprender a priorizar o que é mais importante. Tem que falar para um crente velho isso. Eu tenho que me conscientizar. Não tem que ninguém ficar falando nada para mim, não. Com 45 anos de fé, eu já sei muita coisa nessa caminhada. Saber o que é certo, o que é errado. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Aí vem uma ameaça. O cara teve chance de se lembrar de onde caiu, se arrepender, praticar as primeiras obras, tudo aviso. Aí não presta atenção nos avisos. Quando não, brevemente, quer dizer, venho logo. Brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. O que era um castiçal para a linguagem deles? É a igreja. As estrelas são os anjos. O castiçal é a igreja. Ele explica lá no início do Apocalipse. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. E sabe o que aconteceu? A igreja foi tirada mesmo. Onde estão as 7 igrejas da Ásia? Tudo na Turquia. Está tudo lá na Turquia. Está lá em ruínas para você ver. Quem quiser visitar, vai lá. Está lá ainda, as 7 igrejas. Tudo em ruínas. Sabe o que é isso? Não vai ter mais igreja. Eu tirarei o teu castiçal. Vou tirar essa igreja desse lugar aqui. Se a igreja ficar me envergonhando, vou tirar. Tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aí no 6 ele faz um elogio. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem são os nicolaítas? Quem são os nicolaítas? De Nicolau de Antioquia. Um líder maluco que apareceu lá, que incentivava os irmãos a se prostituir. Tanto espiritual como fisicamente. Um líder, um falso profeta que apareceu lá. E tinha gente dentro da igreja combatendo Nicolau, os nicolaítas. E Jesus se agradou disso aqui. Mesmo no meio de, às vezes, uma igreja fria, existem as pessoas que são os remanescentes fiéis, que não se corrompem como outros. Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está falando aqui quem tem orelha? Quem tem orelha? Quem tem ouvidos? Quem está ouvindo? Quem está prestando atenção? Ouça o que o pastor Disseu diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Malafaia diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Eu quero fazer uma pergunta que eu fiz esses dias aqui. A sua salvação já foi consumada por Jesus, certo? Jesus já consumou a obra da salvação. Mas você como pessoa, você já está inteiramente salva? Você já concluiu a sua carreira de vida de crente? Quem aqui já concluiu a sua carreira? Alguém aqui concluiu? Há perigo de eu apostatar e cair fora da fé? Há esse perigo? Há ou não há? Há. Há esse perigo, sim. Paulo só falou, combati com o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, no fim da vida. Já estava perto de partir. E a própria palavra diz, ao que perseverar até o fim, esse será salvo.
A nossa salvação é um processo contínuo. Eu fui salvo em Jesus. Estou desenvolvendo a minha salvação. Mas eu preciso morrer firme na fé. Porque tudo isso eu posso perder. Por isso que as 7 igrejas, no final ele escreve, ao que vencer. Dar-lhe isso, dar-lhe aquilo outro. E aí ele vem aqui nessa igreja, ele vem aqui, essa palavra é falada para a igreja. E ele fala, a situação de vocês não está me agradando. A situação de vocês não está nada agradável para mim. Eu não estou gostando. E se vocês não se arrepender, se não lembrar onde vocês caíram, eu venho aqui e arranco essa igreja desse lugar. Ele é o dono da igreja, ele pode fazer. Hoje é um dia de ceia do Senhor. E o capítulo 11 da primeira epístola aos Coríntios, não foi escrito para passar a mão na cabeça dos crentes. A primeira epístola, capítulo 11, a gente lê a partir do 23, né? Usualmente. Mas se você for para o início lá, Paulo está chamando a atenção dos crentes. Que a ceia virou uma baderna. A ceia ela virou uma bagunça. Um bebia demais, outro comia demais. Tinha irmão que ficava bêbado na ceia. Tinha os irmãos que viram uns glutão, comia demais. A ceia virou uma baderna. E aí Paulo vem e escreve a epístola. A partir daquele versículo que fala da ceia. Nisso que eu vou escrever para vocês, não vos louvo. Não estou nada feliz com a ceia que vocês estão fazendo. Porque um vem tomar ceia aqui, come demais, outro vem bebe demais. Os irmãos pobres que não pode trazer nada para a ceia, ficam com fome, não participam. Eu vou elogiar vocês por causa disso? Não. A ceia de vocês está uma bagunça, está uma baderna. Deus não está se agradando disso aqui. Assim, irmãos, como foi para correção, assim é também para edificação. A ceia é a ceia do Senhor, um momento de comunhão. Era conhecido como festa ágape, a festa do amor de Deus. É um momento dos irmãos estarem juntos. É um momento da gente refletir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, presta atenção. Se a palavra está sendo falada para você, está sendo falada para mim, é para mim. Eu tenho que consertar o que está errado. E comer o pão e beber o cálice. Eu quero fechar essa palavra agora. Quero chamar os irmãos do louvor aqui. Quero pedir que os diáconos se coloquem também na posição. Já vou entrar no texto da ceia. Mas eu quero aqui fechar a palavra do Apocalipse, da carta aos Efésios, de Efésios, do Apocalipse. E eu quero que você ponha na sua cabeça, guarde na sua cabeça, reflita na sua cabeça uma pergunta, que é o tema da nossa mensagem. Para onde o seu cristianismo está te levando? Com esse tempo todo de fé que você tem, cada um aqui conhece o tempo de fé que cada um tem. Hoje você está melhor do que no início? Você piorou? Hoje como crente, você está melhor do seu início ou você piorou? Eu tinha um avô, o nome dele era João, e ele conheceu lá na Bahia, no Remanso, ele teve uma experiência negativa com alguns crentes, lá da cidade do Remanso, na Bahia. E um dia eu conversando com meu avô, eu tinha acho que uns 12 anos nessa época. E ele falava assim, não se mistura com crente, que esses crentes ficam tudo maluco. Alguns vão para a igreja e melhora, outros vão para a igreja e parece que ficam meio retardados. Ele falava desse jeito. Eu fiquei pensando naquela palavra, depois eu me converti, muitos anos depois eu me converti. E eu fiquei pensando, olhando, analisando a minha própria vida. E pensando na vida de alguns irmãos de igreja, pelos lugares onde eu já passei. Tem irmãos, que eles não se apegam de verdade numa vida sincera com Deus, e com o tempo
E parece que eles pioram mesmo. Parece que pioram. A nossa vida com Deus, irmãos queridos, é para nos melhorar. Crescer na graça e no conhecimento. É para crescer. É para desenvolver uma vida melhor. Sermos melhores pais, melhores alunos, melhores trabalhadores, melhores irmãos de igreja. Para sermos melhores na sociedade. Jesus veio para nos melhorar, nos aperfeiçoar, nos tornar pessoas mais amáveis, mais afáveis, mais mansas, mais ajudadoras. Não piorar. Porque senão, se eu estou piorando, o meu cristianismo que eu estou vivendo não está fazendo nada de bom na minha vida. Porque eu não estou apegado com a fonte, que é Jesus. Quem está com Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. A maneira de falar se fez nova. A maneira de pensar se fez nova. A maneira de vestir se fez nova. Os relacionamentos se fizeram novos, irmão. Que Deus nos ajude a melhorar. Melhora. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu vou ler o texto que a gente sempre usa, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. A partir do versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Eu faço uma pergunta: por causa disso o quê? Por causa disso há muitos fracos, doentes e outros que dormem. Por causa disso o quê? Por causa de não fazer exame. Por não fazer o exame da própria vida, aconteceram coisas ruins na igreja de Corinto. Uns morreram, outros estavam fracos e outros estavam doentes espiritualmente. Enquanto os irmãos, quem pode participar da ceia? A ceia é algo dirigido aos crentes, aqueles que se batizaram nas águas, que declararam a sua fé pública em Jesus. Esses podem participar da ceia. Eu sou de outra igreja, eu sou batizado, pode participar? Se você está em plena comunhão com a sua igreja, você serve o Senhor, você pode participar da ceia? Sim. A gente proíbe as pessoas de pegar os elementos? Não proíbemos ninguém. A ceia passa aí, você é livre para pegar, tá bom? Mas faça um exame da sua própria vida, e coma do pão e beba do cálice. Enquanto os irmãos louvam o Senhor, os diáconos vão estar entregando os elementos da ceia para você, tá bom? Depois nós oramos por isso. Bem mais que as forças
bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas e tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. E a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Glória a Deus. Todos pegaram? Alguém ficou sem pegar? Todos pegaram? Vamos agradecer. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te louvar, Senhor, por esse momento tão precioso na nossa vida com o Senhor. Pai, nós queremos aqui nos entregar mais e mais a Ti. Perdoa, Deus, tanto eu como cada irmão, por alguma coisa que fizemos que entristeceu o Espírito do Senhor. Pai, a Tua palavra diz que não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estás selados para o dia da redenção. Senhor, em nome de Jesus, limpa-nos, Senhor, fortalece-nos, ajuda-nos a andar, Senhor, diante de Ti, de uma maneira digna, de uma maneira que Te honre, glorifique o Teu nome. Queremos participar da Sua mesa de uma maneira digna, Senhor. Nós consagramos este pão, consagramos este cálice para o louvor e para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Pegando do pão, Jesus falou: este pão, ele foi partido, moído por nós. Então comamos todos em memória do Senhor. Semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Você pode dar um glória a Deus, ao Senhor, por causa desse momento que estamos passando? Glória a Deus. Em nome de Jesus, vamos ficar em pé. Em memória do Senhor, tomemos todos do cálice.
Pode sentar. Nesse momento quero passar a palavra para o Samuel, que vai dar continuidade.